Galera, estamos chegando com mais uma aula de filosofia para vocês do primeiro ano nessa reta final, e a gente está conhecendo, depois da gente conhecer aqueles filósofos pré-socráticos, nós estamos chegando agora numa outra pegada. E essa pegada é totalmente diferente. Essa pegada agora nada tem a ver mais com a natureza, com a descoberta de elementos, de onde viemos. Não, a pegada agora vai estar centralizada numa outra jogada, numa outra preocupação da filosofia, que nós vamos começar agora a dialogar com ela, que é o ser humano, a vida na cidade. Então o que nós vamos conhecer agora? Um grupo de filósofos. Tem gente que não gosta de chamar eles de filósofos, mas aqui nós vamos chamá-los, porque eles deram sim a sua contribuição para a história da filosofia. Nós estamos falando dos sofistas. Aparece aí no material de vocês aí, os sofistas, a retórica. Mas antes da gente falar sobre essa preocupação dos filósofos sofistas, a gente tem que se perguntar o seguinte, qual era esse mundo, qual era o contexto histórico que estavam vivendo esses sofistas. Primeiro, galera, nós estamos estudando o mundo grego, nós estamos viciados em Grécia. O mundo dos sofistas é a Grécia antiga, tá? Coloquem na cabeça de vocês, turbinem, otimizem, tá? Pratiquem que a filosofia no primeiro ano do ensino médio é uma filosofia antiga, voltada para os primeiros filósofos. Então, o nosso mundo, o mundo dos sofistas, era o mundo da Grécia Antiga. Só que a Grécia Antiga estava vivendo um momento ímpar, um momento diferente. O momento da democracia. As pessoas iam para um lugar, galera, um lugar discutir as melhorias para a sociedade deles. E qual era esse lugar? A ágora, a praça pública, o debate. Nesse momento, a Grécia vai ser um modelo de democracia para outras partes do mundo, inclusive o nosso mundo ocidental contemporâneo. Então o que aconteceu? Depois de anos, sendo governada por ditadores, tá? O que vai acontecer? Nós temos o surgimento de uma nova Grécia voltada para a democracia. Daí nós temos essa valorização da habilidade argumentativa. Quem vai se destacar não mais é o soldado que ia para a guerra, não é mais o comerciante, mas é aquele que tem uma habilidade argumentativa para falar em público, para estar ativo na sociedade, para estar percebendo os problemas. E aprendam essa palavrinha, anotem aí no caderno de vocês a palavra agora. A praça pública agora é o centro das discussões. Então as pessoas iam ter esse local, a ágora, que é a praça pública, e discutiam, como eu falei anteriormente, o problema da sociedade da Grécia. Era uma democracia perfeita? Não, gente, não era uma democracia perfeita que eles estavam vivendo, porque mulheres, porque estrangeiros e porque escravos não participavam das decisões da ágora. Era uma democracia para poucos, como acontece nas democracias. É um problema da democracia, mas isso a gente vai estar discutindo em outras aulas. Mas o interessante aqui, galera, é vocês notarem qual era o mundo que esses sofistas estavam vivendo. Qual era o contexto histórico do surgimento desses sofistas? Aí nós chegamos a uns pontos importantes que estão aí no material de vocês, que os sofistas eram uma espécie de professores, de tutores, que viajavam de cidade em cidade, eram contratados por uma elite, vocês percebem aí, eram contratados por uma elite, para ensinar principalmente jovens a estar onde, professor Adriano? A estar na ágora. Então chamava a atenção que as pessoas estavam preocupadas que seus herdeiros, seus jovens pudessem
está atuando na praça pública, na política, então se destacavam. Então os professores, os sofistas, eles surgem nesse período aí. Mas alguém pode perguntar, mas tá, eles viajavam de cidade em cidade, cobravam, não era barato, eles cobravam pelas suas aulas de retórica, tá? Mas o que eles ensinavam mesmo, professor Adriano? Gente, eles ensinavam a arte da retórica. O que é essa arte da retórica? É a arte do bem falar, cara. É o diálogo, é o monólogo, é a arte da argumentação, é você aprender. Então, quando a gente chama a atenção que o aluno deve aprender a falar bem, é a arte da retórica, é a arte da argumentação. Então, os sofistas, eles tinham essas técnicas, como aparece no texto de vocês, eu já estou exibindo aí no slide, que eles treinavam principalmente esse jogo de palavras, a persuasão, tentar convencer as pessoas com as palavras certas. Por isso, galera boa, por isso é que eles recebiam muitas críticas. Muitas críticas por quê? Recebiam muitas críticas porque eles não estavam preocupados com a verdade. Eles estavam preocupados somente em convencer as pessoas naquele momento. Por isso, os sofistas, eles são chamados de relativista. O relativista, ele não acredita numa verdade absoluta. Então, o cara ensinava ao jovem grego a arte do bem falar, a arte da retórica, mas ele não estava preocupado com a verdade. Ele queria agradar as pessoas naquele determinado momento. Por isso eram muito criticados por Sócrates, que é um filósofo que nós vamos ver posteriormente. O Sócrates dizia que o conhecimento não deve ser vendido, ele deve ser oferecido, ofertado às pessoas para que elas pudessem ter novas ideias. Mas no caso dos sofistas aqui, que a gente está aprendendo hoje, os sofistas não estão preocupados com a verdade. Eles estão preocupados apenas em convencer. Eles querem só persuadir as pessoas naquele determinado momento. Por isso, eles eram muito criticados por uma gama, por vários filósofos, incluindo Sócrates aí. Por último detalhe, para me chamar a atenção de vocês aqui, é sobre a palavra sofista. Se algum dia alguém perguntar o que significa sofista para você, você já sabe que significa o grande sábio. Eles eram tidos como grandes sábios naquele período da democracia na Grécia Antiga. Então vale ressaltar tudo isso e a importância dos sofistas para a questão do debate. É muito importante que os sofistas sejam encaixados nesse momento. Aí vem a grande pergunta: será que existem sofistas ainda hoje? Será que no mundo político as pessoas ainda utilizam das palavras para convencer os outros? Palavras bonitas, promessas. Isso vale o nosso pensamento para a aula de hoje.